bom dia, né? Todos a gente já cumprimentou, eu sei que tem ainda pessoas para chegar, mas como nós também temos horário, então eu pedi para nós irmos adiantando o nosso diálogo, a nossa conversa, para não ficar tão apertado no final, né? Quero agradecer a presença de cada um de vocês, a presença dos nossos vereadores aqui, do Eloy, da Lenise, que estão com a gente, muito obrigada. Do pastor Floriano, que são responsáveis pela organização, que está junto com a gente, do Álvaro, que é pessoa que me acompanha aí desde 2006, na assessoria com a comunidade evangélica, né, que trabalha lá em Curitiba, e agradecer a presença de vocês. Eu vim aqui primeiro para agradecê-los, porque fui eleita senadora do Paraná, com uma votação muito expressiva, e tive muito apoio da comunidade evangélica em todo o estado, né? Algumas denominações evangélicas fecharam as suas convenções, apoio formal à minha candidatura, a Assembleia de Deus, a Quadrangular, Batista, e isso foi muito importante porque me deu, assim, uma referência, uma referência muito grande, além de demonstrar uma confiança na minha caminhada. Então, eu também sei da responsabilidade que eu tenho com a comunidade evangélica, né, e com a comunidade cristã do nosso país, né? Tive vários compromissos que foram assumidos nessa caminhada, compromissos que eu fiz uma carta ao povo cristão, falando de temas que são tão importantes, né? A população do nosso país, temas como a questão do aborto, descriminalização de drogas, homofobia, e eu sei que são muito importantes também na comunidade. Então, me manifestei naquela carta, nos meus posicionamentos, falando de fato quais eram esses posicionamentos, né, de ser contrário ao aborto, contrário à descriminalização das drogas, a revisão que está tramitando no PL 122 para que a gente não caia nos extremos, né. Então, me manifestei e assumi um compromisso no Senado Federal, além da busca da representatividade do Estado, de trazer recursos, de ajudar o desenvolvimento do Paraná, também está lá para fazer debates sobre esses temas que serão pautas do Senado, do Congresso, e que tem a ver com os valores que nós professamos, né? Então, para mim, é significativo termos aqui para agradecer, me colocar à disposição da comunidade. Eu gostaria muito de ter contato com vocês, de tempos em tempos, não ficar fechada só no mandato, vir aqui em período de eleição. Eu gostaria de estabelecer um método de trabalho que a gente pudesse, de cada 6 meses, 8 meses, poder se reunir, conversar um pouquinho, falar para vocês o que está acontecendo no Senado. Em Curitiba eu já tenho um conselho que tem me acompanhado, composto pelas denominações que me apoiaram e mais denominações, e a gente já combinou isso, de cada 6 meses se encontrar, fazer um balanço do mandato, tratar dos temas que são importantes à comunidade e também dos projetos que nós temos no nível de Estado. Então, eu gostaria, depois de pedir para o professor Floriano, para o Álvaro, organizar com vocês, essa metodologia, para que a gente possa ter aí reuniões com o maior número possível de lideranças, para vocês também me ajudarem, porque eu não posso ficar sozinha lá, gente? Eu preciso de ajuda, de orientação, de debate, porque assim como eu sou responsável por vocês, por ter cativado, vocês também são responsáveis por mim, não posso ficar só. Então, preciso, inclusive, de retorno. Então, eu queria dizer isso para vocês. E uma outra coisa que eu queria conversar um pouquinho, que eu sei que tem muitas dúvidas, muita agonia aí nos corações da nossa comunidade, é em relação à eleição presidencial. Bom dia, sejam bem-vindos. Em relação à eleição presidencial, nós estamos vivendo um momento muito importante para o nosso país, nós vamos decidir quem vai ser o próximo governante ou governante, ou a governante que vai nos conduzir pelos próximos 4 anos, os destinos, o futuro do Brasil. E nós, durante o final do primeiro turno e início do segundo turno, tivemos um debate muito grande em que valores cristãos, em que a religião, em que temas importantes para nós foram colocados na pauta. E nem sempre foram colocados da maneira mais adequada, Muitas vezes foram utilizados de uma forma a desconstruir imagem, a difamar, ou fazer um debate que nem sempre corresponde à verdade, ou nem sempre vai corresponder a um resultado efetivamente que a gente quer.
como é a questão do aborto, né? Se nós somos contra, nós queremos que as pessoas não façam aborto. Então, o mais lógico seria não ficar discutindo quem é a favor, quem é contra, não. Mas o que nós temos como proposta para inibir essa prática, para diminuir essa prática e dar assistência a tantas mulheres no nosso país, no nosso estado, né? Eu sei que a gente teve, assim, uma série de questionamentos, né? O que levou a comunidade cristã, em particular a comunidade evangélica, a ter uma votação expressiva na Marina como candidata a presidente. E agora nós nos apresentamos no segundo turno e eu sinto que tem muita dúvida, que tem muita angústia aí no coração das pessoas, né? E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Queria que vocês me colocassem um pouco o que vocês avaliaram desse processo, o que vocês acham que está de fato causando isso, aonde não tem os esclarecimentos necessários, porque eu me propus aqui a esclarecer um pouco, a informar, como senadora eleita, como membro do partido político, que é importante, que está no foco desses debates, né, e como uma pessoa próxima à nossa candidata. Então, a ideia seria, se vocês pudessem expor, eu acho, um pouquinho do que agoniou nesse período e quais são as dúvidas que tem e até as críticas que tem a esse processo. Porque aí eu também teria condições de fazer uma fala mais direcionada a esses pontos. Não sei se a gente poderia fazer dessa forma, né? Eu queria deixar a palavra aberta, para ver se vocês, né, manifestam, se eles manifestam. Ela não pode fazer nada sem estar ouvindo os conselhos. Nós evangélicos sofremos muito a situação do aborto, que alguém do estado do Paraná colocou e se espalhou rapidamente pela internet. A Gleice já está sabendo, nossa senadora está sabendo, conversou, a Gleice está passando algumas situações que nós já tínhamos conversado anteriormente, né, sobre a questão do aborto e a posição da Dilma e a situação da homossexualidade, da homofobia, a questão do casamento homossexual e mais uma outra situação que talvez quem fez a avaliação não tenha feito a avaliação como deveria ser feito. Eu gostaria de abrir esses 3 pontos. A questão do vice da Dilma tem pegado isso. São 3 pontos que tem pegado e tem batido forte em relação a tudo aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós ensinamos, porque nós estamos aqui, amamos o Senhor e queremos que as autoridades façam o bem e não o mal. Então, homossexualidade, né, casamento homossexual, questão do aborto e a questão do vice, que o Daniel Maestral, né, já 5, 6 anos atrás, tem passado e tem feito um discurso, uma fala em cima que o pai, ele é filho do Temer, do Michel Temer, e coloca que o Michel Temer tem compromisso com um mundo diferente daquilo que nós defendemos, né? O mundo espiritual do mal, das trevas, satanista e etc. Tal. Pelo menos é o que está posto. Esses 3 temas, eu gostaria que alguém mais complementasse para que a senadora pudesse encaminhar e nós pudéssemos tirar aqui, talvez, consenso e mostrar o que a Dilma pensa e o que nós devemos falar ou fazer.